Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Olha, tem muita coisa legal hoje. E esse é um dos vídeos que eu acho que é um dos vídeos mais importantes para a gente aqui. Por quê? É um vídeo que vai mostrar para você como é o Sisu. Você nunca tinha visto o Sisu? Pronto, vai ver agora como é o Sisu para você. Tá aqui, ó. O que eu devo fazer no Sisu 2022? Tá? Para mim, um dos principais vídeos para você agora. Primeira opção é o seguinte: quando você entrar, você vai entrar lá com o seu número de matrícula, né? E você abrir o Sisu, você já tem acesso às notas e tal, você vai escolher duas opções. Tá aqui, ó, já estou mostrando para vocês as duas opções que a gente tem. Tá aqui, eu botei pedagogia, interdisciplinar em humanidade, e aí você vai ver quantidade de vagas, tudo, você já tenha visto tudo isso, tá? Então eu coloquei duas opções. Posso escolher somente uma? Pode, Roberto. Você pode escolher somente uma. Você pode ter assim, ó, uma vaga somente. Pode ser, tá? Sem problema algum, sem nenhuma dúvida, tá? Mas eu sempre digo para você escolher duas opções, por quê? Porque você vai podendo trocando essas notas. Essa foi uma dica que eu coloquei até no que você deve fazer o Sisu, né? Mas é importante isso. Então, outra coisa muito importante aqui, é o segundo ponto aqui, vocês já estão vendo, qual é a modalidade que eu posso me inscrever? L1, L2, L5, L6, pessoal PCD L9, L10, L13, L14, ou eu sou ampla concorrência? Tá aqui um exemplo. Você vai, aqui tá, por exemplo, está colocando nota de corte de ampla concorrência, se não me engano é um curso de medicina, inclusive. Eu tenho 25 vagas para ampla, então tem que clicar ali. Não, Roberto, eu estudei somente escola pública, então eu sou cota. Então você vai escolher a sua cota. Nós já temos vídeos aqui, mas vamos colocar um outro vídeo explicando não só cota, mas documentação também para vocês que estão em cota, né? Tem direito à cota e como é que vai comprovar isso, principalmente o pessoal de renda. Tá? Então você pode ter ou ampla concorrência ou ações afirmativas. Aqui, por exemplo, é uma bonificação para quem mora em determinadas regiões. Então, assim, tem muito isso. No Maranhão, por exemplo, em Pernambuco, tem isso aí. Tá? E algumas universidades também estão utilizando isso, a bonificação de quem mora na região, quem mora no estado. Mas você precisa entender o seguinte: no momento que você se inscreve, qual é a modalidade que você está se inscrevendo, né? Qual é, se é ampla concorrência, se é cota, qual é o tipo de cota, se eu me enquadro, isso é muito importante. Vou dar um exemplo, L2, eu me enquadraria L2. L2 por quê? Sou estudante de escola pública, sempre fui, preto, pardo, indígena, eu sou pardo, e baixa renda, renda abaixo de 1,5 salário. Por quê? Porque no momento em que eu fiz o vestibular, meu pai era aposentado e minha mãe trabalhava em casa. Então a gente tinha uma renda familiar de 4 pessoas, menos de 6 salários mínimos. Então você tem que multiplicar o número de pessoas por 1,5. Então, por exemplo, lá em casa era muito menos que 6 salários mínimos. Então eu tinha direito à cota L2. Você também tem que fazer esse cálculo. E essa parte é muito importante. Por quê? Analisando a cota que você tem, você pode ter uma nota de corte bem mais baixa. Bom, depois disso, o que vai acontecer? Os dias vão se passando e você vai ver o seguinte: olha, eu estou passando em uma modalidade e estou passando na segunda também. Só que nessa primeira, eu estou muito próximo lá do último. O que eu faço? Bom, fiz um exemplo aqui para vocês. Vocês podem escolher a primeira opção e deixar a segunda opção em branco no último dia. Por quê? Porque você está falando assim, eu só quero a primeira opção. Roberto, eu não entendi por que você fez isso. Simples. Porque talvez no último dia você perca aquela colocação. Vamos dizer que são 25 vagas e você é o 24º, 23º, 25º, não importa. Né? Você está lá entre os últimos. E aí vamos dar o exemplo, sou o 24º. Vamos dizer que eu perdi 2 posições. Caí, ou seja, não estou mais classificado. Na chamada regular, eu não serei chamado na primeira opção. Mas em compensação, na segunda opção, que é aquela que eu não quero mesmo, assim, eu coloquei mesmo só para preencher, eu esteja aprovado. Eu serei chamado na segunda opção e a primeira opção será eliminada. Então muita gente faz isso. Deixa a segunda opção em branco, sem nada, para que eu possa apenas escolher a primeira opção. Ok? Ou então bota uma que você não vai passar de jeito nenhum. Isso acontece também. Então, análise total para isso, tá, galera? Por quê eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes o cara fala para mim assim: Roberto,
eu escolhi a primeira opção, escolhi a segunda, eu estava passando nas duas, e na chamada regular eu não passei na primeira, e aí fui chamado na segunda. O que eu faço agora? Não tem o que fazer. Você vai ter que ir para a segunda, ou então esperar o SISU 2, né? E aqui é a classificação. É como vai aparecer para você o seguinte, no dia que... E aí, de terça para quarta, já vai aparecer isso. Qual é a sua classificação parcial? Ou seja, quantas pessoas, sim, qual é o número de vagas? Vou dar um exemplo aqui. São 20 vagas, por exemplo, né, para pedagogia. E eu sou 180, por exemplo, está ali, 181. Eu estou sendo aprovado? Claro que não. Na outra opção, eu sou o 10º tal para 7 vagas. Eu estou passando? Não, nenhuma das duas eu estou passando. Mas eu posso estar aprovado nas duas. E essas colocações, essas classificações, elas vão mudando de acordo com o dia. Você só vai ver o seguinte, se eu não me engano, ano passado foi meia-noite. Pode ser que ele coloque várias opções, mas era meia-noite. Então você viu o seguinte, meia-noite, trocou. Meia-noite, atualizou. E aí você vai ver, putz, grilo, meia-noite, caramba, eu tô aqui aprovado. Ih, deixei de estar aprovado. Ih, como é que mudou? Por isso que eu falei para vocês, naquela dica do SISU, para vocês fazerem inscrições no primeiro dia. Tá? Para que você possa ter essa dinâmica, essa dimensão de como a sua nota está se comportando. Se a sua nota é muito boa e você se mantém na posição, certamente você não vai perder ela no último dia. Se a sua nota está mais ou menos e você está perdendo posição em todos os dias, a gente abre um alerta para o último dia. Sempre é muito importante isso. Então você vai ver como é que isso se comporta. Você pode trocar, e aí no momento do SISU você pode trocar isso, pode botar interdisciplinaridade na primeira e pedagogia na segunda, você pode trocar a qualquer momento. Isso é muito importante também. Pode trocar a qualquer momento. Roberto, eu posso trocar agora, depois trocar de novo? Pode, a hora que você quiser. Você pode trocar até sexta-feira, como eu falei também nas dicas, até às 10 horas da noite. Que aí você finaliza e fala assim, eu quero isso. Para você finalizar de forma adequada e evitar qualquer bug no sistema. Sempre salvando, tá? Sempre salvando. Isso é muito importante para que você possa entender como é que é o processo e evitar qualquer problema, tá? Aproveita, galera. Tem muitas dicas aqui no canal. Peço sempre a vocês que se inscrevam, ativem o sininho, dê lá um joinha. A gente vai sempre trazer muita coisa importante para vocês. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo com muita coisa legal, tá? Muita coisa legal mesmo.